Olá, está começando agora o Fé para Hoje, o seu programa. E olha, todos os dias o conteúdo do programa se propõe, com a Bíblia aberta, a responder às perguntas, às questões, às grandes questões que envolvem esse mundo tal como ele é, mas queremos responder a partir da luz da verdade, que é a verdade absoluta, e sem ela a gente não consegue andar. Mas hoje, de um jeito muito especial, o conteúdo do programa foi feito por você. Conforme nós anunciamos, a sua pergunta chegou e ela será respondida diretamente, e nós vamos gastar o programa para tirar a sua dúvida. Já adianto para você, são muito boas as perguntas porque elas pegam o coração de todo mundo. Tenho certeza que faz parte daquilo que você já pensou. Então, ao assistir, já vai procurando aí, porque aquela sua pergunta vai ser respondida. Depois da vinheta, a gente já começa. A Escola Bíblica da Novo Tempo é uma escola que tem enorme importância para a gente, e é claro, a gente sabe que ela tem importância para aquelas pessoas que se inscrevem na Escola Bíblica. Há um desenvolvimento contínuo de materiais de estudo, das revistas Esperança Novo Tempo, a ponto que há tanto material e de uma forma tão abrangente que poucas áreas da vida, se é que tem alguma, não está lá contida. Eu convido você a entrar no site da Escola Bíblica. Ao entrar lá no site da Escola Bíblica da Novo Tempo, você vai se deparar com materiais como, por exemplo, falando de finanças, educação de filhos, temas teológicos como a pessoa do Espírito Santo, perguntas sobre os eventos finais do Apocalipse, o que está por vir sobre a Terra, perguntas e abordagens arqueológicas, como a revista Evidências, e muito mais. Aí eu estou falando de desenvolvimento de saúde também, sobre a sua relação com o corpo, revista Sentimentos, por exemplo, que fala sobre sentimentos, obviamente. É muita coisa lá. Se você pensar em entrar no site da Escola Bíblica, você vai perceber que vai ter um desenvolvimento como um curso e cursos completos que são pouco igualados com qualquer curso que você vê aí sendo vendido. É tudo de graça o que está lá. O que eu acho que você tem que fazer agora? Acredito mesmo que você tem que fazer. Entra lá no site da Escola Bíblica e vá passo por passo. Abra aí seu celular, se você tiver contato com a internet ali, o seu computador, vai fazendo passo por passo, e eu vou indicar para você que você peça uma revista nova que chegou, Céu ou Inferno. Uma pergunta enorme, de grande abrangência, muita gente fala e tem muita gente iludida a esse respeito. Será que você é um deles? Pois vai deixar de ser se você pedir essa revista ou alguma outra do seu interesse. E ao fazer os passos, há uma pergunta lá: onde é que você ouviu falar, quem te indicou? Faça questão de colocar lá que foi no programa Fé para Hoje. É um dos passos da entrada e são muito simples. Você vai deixar seus dados e vai ter acesso ao material lá, ou você pode receber o material físico na sua casa. É tudo de graça, é tudo feito por você e é um material de grande valor. É de graça, não é porque não vale nada. É de graça porque não deve ter barreiras para que esse material chegue até você, porque você vale muito. Não perca essa oportunidade. Vamos começar? E tem uma pergunta que chegou aqui, chegou de um amigo, e eu quero de cara agradecer você por ter mandado uma pergunta tão respeitosa, tão abrangente e que é do coração de muitas pessoas. Olha lá. Gostaria de saber se a pessoa que não devolve dízimo não vai ter salvação. E continua a pergunta dizendo o seguinte: é tão falado sobre que parece que o amor ao próximo, que está dentro dos 10 mandamentos, não precisa ser cumprida. A sua pergunta tem que ser respondida em algumas partes, então vamos primeiro falar de salvação. Há uma única maneira de alguém ser salvo. Veja, nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Todas as pessoas que viverão na eternidade com Cristo Jesus somente viverão porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado delas, porque Cristo morreu por elas. As pessoas que estarão do lado de fora, também Jesus Cristo morreu por elas. Qual é a diferença de quem está fora e quem está dentro, quem vai viver para sempre e quem não vai? Quem viverá para sempre, quem estará dentro da Cidade Santa, somente o estará porque Jesus morreu por elas e elas aceitaram o preço do pecado pago por elas.
não são os pecados. Sim, tem muita gente lá do lado de dentro da Cidade Santa, os salvos, que cometeram pecados. E alguns cometeram, inclusive, mais pecados do que os que estão do lado de fora. Davi e Saul são pecadores. A diferença entre Saul e Davi é que um se rende à graça e outro não. Então, vou repetir porque isso é muito importante. A salvação, a presença de qualquer pessoa diante de Deus na eternidade só é possível por causa da graça. E aí, vou colocar o dízimo nisso aqui. Entendendo pela Bíblia que o dízimo pertence ao Senhor, não dizimar é a quebra de um mandamento. Não dizimar é roubar. Quando você retém o que pertence a outra pessoa, portanto, está roubando, é um pecado. Este pecado, uma vez confessado, ele é perdoado. O texto diz, se confessardes os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Dízimo sendo pecado, uma vez confessado, é pecado perdoado. E se a pessoa não dizimar na próxima vez, ela pode confessar o pecado de novo, se arrepender, porque é exatamente isso que se trata. Agora, o dízimo, ele deve ser devolvido? Sim. Se uma pessoa falha em devolver o dízimo, querendo devolver o dízimo, isso é colocado para ele, nós compreendemos, como a Bíblia diz, que ele é um pecador em luta. Se uma pessoa decide necessariamente que ela não vai devolver o dízimo, ele não é um pecador em luta, ele é um rebelde contra Deus. Ou seja, ao dizer que não quer viver de forma nenhuma como Deus disse que vai viver, porque essa pessoa pretende estar com ele na eternidade? Não faz nenhum sentido. Ele prefere viver de uma forma que vai passar, portanto, ele vai passar junto com essa forma. Quem quer viver eternamente já se entregou à forma e à lei de vida dos que vivem eternamente. Tem mais uma pergunta aí? Claro que tem, pastor. O Carlos Mendes mandou aqui. Dízimo e oferta são realmente necessários? Deus se importa com quanto eu dou? Eu vou contar uma história. A história do dízimo e da oferta eu acho que é bom e, de cara, obrigado pela sua pergunta. Olha lá. Dentro do Éden, havia um ser humano perfeito, seguindo regras perfeitas, e há lá um ser humano e um Deus perfeito que não mudou quando o homem pecou. Dentro do Éden, Adão tinha, dentre todas as coisas ali, a comissão que ele recebeu, o que alguns chamam de mandato cultural também, mas ele tinha duas obrigações essenciais. Uma, ele tinha a obrigação, por lei, pelo mandato de Deus, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto lá em Gênesis é claro, ele diz que no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ele também tinha uma outra obrigação, que era de comer do fruto da árvore da vida. Quando você examina Gênesis 3, você vai perceber que nós morremos não porque comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas porque comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal envolve a proibição ao acesso à árvore da vida. A vida não vem de uma fruta, a vida vem de Deus. A fruta, portanto, era o caminho simbólico, mas como todo símbolo que Deus coloca, ele tem efeitos reais, para que ele entendesse o que era, no fruto proibido, a soberania de Deus sobre tudo que existe. Ao Adão não comer do fruto proibido, ele estava reconhecendo que ele usufruía de tudo do jardim, mas não era dono de tudo do jardim. Havia um Criador, um Senhor de tudo. Mas quando ele se dirigia à árvore da vida, ele também estava fazendo um outro reconhecimento, de que a vida é externa a ele. A vida no Éden é uma vida experimentada. Sim, Adão comia do fruto e conhecia o sabor desse fruto. Então, quando ele permanecia vivo e frequentemente ia até a árvore da vida, ele estava reconhecendo o dom da vida vindo por Deus. O que é a árvore da vida, portanto? É Jesus, a fonte da vida. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É o respeito que nós damos a Jesus, o Senhor de tudo. Agora, olhe a fraseologia. De toda árvore do jardim comerás livremente, menos dessa. Essa fraseologia é conhecida por você? De tudo que você tem de renda, você pode usar livremente, menos essa parte. Quando Adão sai do Éden, o propósito de Deus para a vida e relacionamento dele com Adão não muda. Então, ele diz para Adão, olha, você pecou. E como você pecou, você deve morrer. E o que agora faz com que Adão não morra? Adão só não morre porque quando ele peca, um cordeiro morre no lugar dele.
O sangue do cordeiro que escorre é a razão de Adão estar vivo, como de todo ser humano até a morte de Jesus. Então, o que era a fonte da vida dentro do Éden? O fruto, a fonte da vida fora do Éden, era a oferta do cordeiro. O que são as ofertas, então? Podemos compreender teologicamente que as ofertas representam Cristo, a fonte da vida. Qualquer oferta. É por isso que a oferta sempre tem que ser perfeita. A ovelha tem que ser perfeita. Toda entrega é perfeita, porque ela representa a perfeição em Cristo Jesus. Não é a quantidade, é a qualidade. Quando Adão sai do Éden, Deus também repete e coloca um outro símbolo lá, que é o símbolo do dízimo. Que é o dízimo? De tudo é seu, mas nesse tudo você reconhece a soberania, o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Mas tem um detalhe interessante que é bom você pensar. 10 na Bíblia não é um número comum. 10 tem um significado muito importante, duro ali, um significado de uma ponta a outra. Olha só, quando Jesus quis contar uma história sobre a totalidade dos crentes e a maneira como esses crentes se comportariam um pouco antes da sua vinda, ele contou uma parábola das 10 virgens. Serão 10 pessoas que estarão esperando Jesus voltar? Claro que não, mas 10 é um número mínimo que representa o todo. Quando Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, ao falar de todos os reinos que comporiam o mundo do Império Romano para frente, a estátua tem 10 dedos. Tem 10 reinos no mundo? Não, mas 10 é um número mínimo que representa todo. No livro de Apocalipse tem um dragão cuja cabeça tem 10 chifres. São 10 reis que se unem numa confederação global com o dragão no final dos tempos? Claro que não. É o mínimo que representa um todo. E eu posso falar aí de muitos outros símbolos. O que significa 10% na entrega do dízimo? Os 10% é um símbolo de um ponto mínimo que representa a sua entrega total. É disso que estamos falando quando falamos de dízimos. A quantidade conta, para a oferta a qualidade conta. Para dízimo, a quantidade representa o senhorio de Deus, porque se ele falou que é 10%, porque ele é um número representativo. Mas só reflita nessa frase final. Dízimo é obrigação. Oferta é um ato de amor. Quando a obrigação é muito superior ao que fazemos por amor, parece-me claro que o relacionamento está doente, não? Chegou a pergunta aqui, e a pergunta é essa que eu vou ler. Para os adventistas, tudo converge para o sábado, ao ponto que, à luz do verdadeiro evangelho, tudo aponta para Cristo. É uma pergunta que não é muito pergunta, né? Ela fez uma afirmação, mas é uma afirmação que foi colocada para a gente. É uma afirmação não precisa, para dizer assim, ela é uma afirmação equivocada. Para os adventistas, tudo converge para o sábado? Não. Eu leio na minha Bíblia em João capítulo 5, verso 39, Jesus dizendo assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e elas estão falando de mim. O sábado é um mandamento na lei. E quando eu leio Paulo diz que a lei serviu de aio, de guia, ali o pedagogos, o que pega na mão e leva de aio para levar até Cristo. Qual é a função da lei? A lei estabelece os termos de relacionamento. Todos os relacionamentos que existem estão estabelecidos numa lei. Você se relaciona aí na sua casa com as pessoas, seja cônjuge, seja filho, seja amigos, tem regras de relacionamento. A quebra dessas regras envolve o fim do relacionamento. O seu relacionamento com uma planta é assim. Tem uma regra de um relacionamento com uma planta. Aquela planta precisa de sol. Você põe ela na sombra, ela morre. Assim, o sábado faz parte central num relacionamento que temos com o Criador, porque ele envolve tempo. Envolve o reconhecimento dele como Senhor deste tempo. E por que o tempo é importante? Porque o texto diz assim, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. O mandamento envolve uma especificação do que aconteceu para essa celebração. O sábado é a celebração, a comemoração, a glória da criação. Quando Jesus começou a criar o mundo, ele cria caminhando para o sábado. Vou explicar melhor. Porque você já ouviu falar algumas vezes que o momento ápice da criação é o 6º dia, quando Deus cria o homem. Isso não se sustenta biblicamente e nem pode, porque o momento ápice glorioso da criação é quando Deus se encontra com este homem. Tudo que Deus fez no planeta, ele fez como uma casa para o homem morar.
E quando Deus fez o homem nessa casa, era alguém para que ele se relacionasse como imagem. Portanto, é como você pensar a festa. O grande momento da festa não é quando você põe glacê no bolo. O grande momento da festa é quando você corta o bolo. Assim, o sábado é o momento da criação onde ela tem razão. Ali a criação encontrou a razão de ser feita, no momento em que o Criador e toda a criatura estão juntas. Então, por isso, o sábado não pode ser em nenhum outro dia que não seja o sétimo. E é por isso que não faz sentido que o sábado tenha como centro Cristo Criador. O sábado aponta para Cristo. Tudo converge para Cristo. Mas quando eu excluo os caminhos que Cristo me colocou para convergir nele, eu me perco. Vou repetir. Tudo converge para Cristo. Quando olho para a Bíblia, essa frase que você disse, quem fez a pergunta, ela é exata, ela é precisa. Mas se Cristo criou caminhos para que levar a Ele, o que será de mim se eu ignorar o caminho? Então, o sábado tem uma função, nos levar a estar juntos com o Criador num tempo dele, celebrando a criação. Meu amigo, tem pergunta nova aí? Claro que tem, pastor. Pastor, Renato Pereira mandou aqui. Ser cristão significa abandonar todas as minhas vontades? Que pergunta. Essa parece até sua, Rossini. Ser cristão significa abandonar todas as minhas vontades. É uma ideia que talvez os cristãos tenham contribuído muito para construir. A ideia de que ser cristão é muito chato. Então tem uma porção de coisas acontecendo, elas são todas muito legais, e tem a vida cristã que é toda muito chata, mas a gente tem vontade de coisas legais. Sabe aqueles desenhos de céu que se fazem, imagens de céu, que parece aquela proteção de tela de computador da década de 90, e tem uns anjos, todos com cara de bobo, sem ter o que fazer, tocando umas liras numa paisagem azul, verde e branca. Esse desenho de céu me parece satânico, porque ele é um céu que ninguém tem vontade de ir. A vida, como ela é estruturada, ela se conecta e olha, eu vou dizer uma frase importante. A maneira como pensamos o céu é a maneira como pensaremos a igreja. Então vamos lá. Ser cristão envolve renúncia de todas as minhas vontades? Ser cristão começa com um novo nascimento. Quando Deus encontra com o ser humano perdido, caído, esse ser humano perdido e caído tem vontades carnais, tem vontades ímpias, egoístas. Ele não ama a glória de Deus, ele ama a sua própria glória. Ele tem o prazer em pontos diferentes. O bem-aventurado convertido, ele tem prazer na lei do Senhor. Paulo fala assim, o bem que eu quero. Ele fala o mal que eu não quero. Portanto, encontrar-se com Cristo envolve uma mudança no querer. Encontrar-se com Cristo e quando Cristo chega para você, o que ele vai pedir para você entregar? Filho meu, dá-me o teu coração. O que é entregar o coração? Você já pode responder. Entregar o coração é entregar a vontade. E o que Cristo transforma em nós é essencialmente a vontade. Quando você se encontrou com Jesus, sua pele não ficou mais esticadinha. Você se encontra com Jesus e tornou cristão e você vê que o seu corpo continua envelhecendo. E isso é legal que Paulo fala disso, que nosso homem exterior, ele continua se desgastando, mas o interior se renova de dia em dia. E o que ele quer dizer então com isso? Ele está falando que há uma vontade nova, um desejo novo. Ser cristão não é suprimir todas as vontades, mas entregar uma vontade para ser transformada e agora você vive nessa vontade. Agora você tem prazer nas coisas de Cristo. Tem uma coisa importante para eu dizer antes de terminar de responder essa pergunta. Existem fases em qualquer relacionamento, mas no relacionamento com Deus ela é bem marcada. Eu vou didaticamente dizer aqui que quando nós nos encontramos com Deus, 3 fases de maturidade vão acontecer. Primeiro é você reconhecer que Ele é maior e melhor do que você, que Ele é o bom e você é o ruim, que você é o necessitado e Ele é a fonte que vai satisfazer suas necessidades. Mas ainda a gente tem vontades em conflitos, há só um reconhecimento. Uma frase que ilustra bem isso é aquela de Pedro. Senhor, temos pescado a noite inteira e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Veja, Pedro está dizendo assim, o meu raciocínio leva a outra conclusão. Eu estou cedendo pelo que você é e pelo que eu sou. E agora ele lança as redes e pesca.
Há uma segunda fase, onde não há só não há uma briga em vontades e você se submete à superioridade. Agora um desejo, sim, pelas coisas que Cristo quer fazer. E há uma luta para que esse desejo seja efetivado. Uma boa parte dos cristãos estão nesse momento. Mas a maturidade cristã se dá quando você e Deus estão pensando a mesma coisa, estão tendo os mesmos desejos. Veja, Gideão é um exemplo de segunda fase. Ele não conhece direito quem está falando com ele. Ele pede sinais, ele faz as coisas com boa vontade, mas há um conflito ali porque ele não se alinha com a lei de Deus. Daniel, um exemplo ótimo de maturidade cristã. Há uma escrita na parede e Daniel entra naquele salão de festas e lê a escrita sem pedir para voltar para casa para pensar, porque ele é alfabetizado com a forma de Deus se comunicar. José faz a mesma coisa, ele interpreta os sonhos de Faraó, porque o sonho não era de Faraó, é o sonho de Deus. E Daniel e Deus sonham as mesmas coisas. Paulo é um homem de oração, que ora muito, intercede muito, coloca Deus como prova de que ele de fato está orando. Mas Paulo tem um desejo ardente no coração de pregar o evangelho e não há um desejo em conflito, porque ele e seu mestre pensam a mesma coisa, têm os mesmos desejos, embora o seu mestre seja perfeito e ele, imperfeito em cumprir a missão, ele deseja a mesma coisa que Jesus. É assim que Cristo constrói em nós uma nova criatura, uma nova vontade, um novo coração. Vai nos levando para que a gente deixe livremente a vontade fluir, porque as nossas vontades são as mesmas que a dele. E aí, produção, tem mais pergunta de dinheiro aí? Pastor, acabou de chegar uma muito boa aqui, pastor, e vai juntar com o que a gente está falando hoje, hein? Ser cristão significa que não posso gastar dinheiro com coisas que gosto? Parece que se relaciona com a outra pergunta e é muito bom mesmo, veio numa sequência legal. Primeiro, vou repetir, ser cristão significa ter o gosto mudado, isso é muito importante. Então não quer dizer que você vai deixar de gastar dinheiro com as coisas que gosta, mas você vai ter um gosto transformado a ponto que você agrade a Deus com a maneira como você gasta dinheiro. Você e Deus passam a ter o mesmo gosto. Agora, todas as vezes que eu vou gastar dinheiro e eu vou ser impedido de gastar dinheiro com as coisas que eu gosto, porque as coisas que eu gosto ofendem a Deus, aí o problema é bem maior do que dinheiro. Deus transforma seu gosto para que você gaste dinheiro livremente. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, ela não vai dar uma orientação tão cheia de detalhes, mas ela dá uma orientação com dados suficientes, informações suficientes para que a gente se oriente quanto ao dinheiro. Então, lá tem algumas. Primeiro, quando você recebe seu dinheiro, uma parte do dinheiro é colocada na sua mão para que você devolva. Nós falamos aqui nesse programa, dízimo. Segundo, o dinheiro na Bíblia tem uma função. E uma função que é lá especificada é produzir segurança para a sua família. Sim, uma das funções do dinheiro, portanto, é cuidar dos nossos, da família. Quem não cuida da família é pior do que o incrédulo, diz o texto. Tem mais uma função lá colocada no dinheiro. Essa mercadoria com valor de troca, esse recurso que Deus coloca na nossa mão como dinheiro, é colocado na nossa mão para que nós contribuamos pessoalmente com o avanço do reino. Sim, Deus nos disse que o reino avança, a missão avança, a obra avança a partir das doações e do dinheiro que passou na nossa mão. Também tem uma função lá que ele colocou para o dinheiro. O dinheiro serve para ajudar o necessitado. Se no seu planejamento financeiro, todas as coisas, todos os itens só envolvem você e sua família, esse seu cristianismo precisa ser revisto. Sim, o mecanismo perfeito que Deus criou para a distribuição de renda e justiça social é ofertas. As pessoas levavam as ofertas para o templo e essa oferta no templo, a maneira como havia gestão dos recursos impedia que pobreza crescesse em Israel. A mesma regra é válida hoje. Jesus disse, não pense que vim abrogar. Eu vim cumprir a lei, que essa lei não vai passar. Então, o que sobra disso aí? Depois que você usou para a sua família, para o avanço do reino, para a ajuda do necessitado, faz o que você gosta. Agora tem... eu vou fechar com uma que chegou aqui que é muito, muito, muito boa. Vou ler essa aqui. Como podemos entender que os reis na Bíblia viviam rodeados de mulheres, cada dia com uma diferente, e como os conflitos aconteciam?
Porque hoje alguns homens dizem que isso é pecado, quando na época isso não era. Eu acho que não foi uma mulher que fez essa pergunta. Só acho. Porque como os homens dizem que isso é pecado e tal. Mas vamos lá. Haviam reis na época da Bíblia rodeados de mulheres? Tinha. Vou dar um exemplo. Aquele rei descrito no livro de Esther. Ele tinha um harém, ele era rodeado de mulheres, ele fez um concurso Miss Universo persa. Ali quase toda a descrição é descrita como atos pecaminosos. Eles estão bebendo, ele tem o estol todo ali, ele usa a mulher como coisa. Aquele rei é persa. Portanto, como rei persa, ele não está sujeito à lei de Deus, ele não pode servir como exemplo de conduta. Salomão viveu com muitas mulheres, aproximadamente 1000 mulheres, e a Bíblia claramente descreve isso como um dos pecados de Salomão. Portanto, você vê reis descritos lá, porque a Bíblia não esconde dos seus leitores a podridão humana. E todas as vezes que a Bíblia fala de bigamia ou poligamia, ela está expondo como pecado e não deixou de dizer os estragos que isso aconteceram, até com quem não era rei. Por exemplo, Abraão teve relacionamentos com 2 mulheres, depois uma terceira, mas esse relacionamento era legítimo depois que Sara morreu. E o estrago que isso causou é claro no texto, para deixar bem claro, não causa poucos problemas. Davi também teve muitas mulheres. E isso também é exposto na Bíblia como um dos seus pecados. No livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, na lei, há orientações sobre os reis de Israel. Por exemplo, ele diz assim: você não vai fazer o povo voltar ao Egito, não acumulará para si cavalos e força militar a ponto de você confiar nas coisas mais do que em Deus. Ele fala, não juntará para si mulheres. Portanto, a relação de fidelidade conjugal dos reis na Bíblia, dos reis de Israel, dos reis de Judá, está sob a lei de Deus, e Deus disse claramente, mesmo antes deles terem qualquer tipo de esposa, como deveriam ser o relacionamento deles com mulheres. Inclusive, Deus legisla sobre mulheres escravas. Ele fala que se uma nação foi conquistada por Israel e as mulheres forem trazidas para lá, aquelas mulheres deveriam ter os mesmos direitos de qualquer uma de Israel. Se o primeiro filho da pessoa fosse com aquela mulher, aquele filho deveria ser reconhecido legitimamente como primogênito. E ele diz ainda que se aquela mulher fosse trazida, o tempo de luto devia ser respeitado, e se ela fosse rejeitada, ela receberia uma indenização e seria livre para ir embora, e jamais deveria ser feita prostituta ou escrava. Nenhuma nação do planeta tem uma legislação mais específica, abrangente e protetora em relação à mulher como Israel teve. Você já ouviu falar de revolução sexual, sim, do século XX? Eu posso, claro e tranquilamente dizer que aquela é a segunda revolução sexual, porque a primeira revolução sexual no mundo foi feita pelo povo de Deus. Enquanto todos os povos tratavam mulheres como coisas, Deus fez com que todos os homens, pobres e ricos, escravos ou reis, tratassem mulheres como filhos de Deus. Não, a Bíblia nunca autorizou nenhum rei da Bíblia a ter mais que uma mulher como sua legítima esposa, da qual ele viveria um pacto. Os que tiveram, claramente pecaram. Termino agradecendo e muito a você por ter mandado sua pergunta. E quero dizer que nós vamos fazer mais programas assim, e se você está assistindo pelo YouTube, deixa aí seu comentário e diga o que você achou. Se você tem perguntas para fazer, manda, mas eu te digo de coração, não se esqueça e não perca a oportunidade de aprofundar no seu coração essas respostas. As minhas respostas aqui foram de alguns minutos, mas você pode ter um material de muitas páginas com mais abrangência para que amanhã você esteja respondendo as perguntas que certamente o mundo fará para você. O Fé para Hoje se despede de você, mas já marcando compromisso para o próximo programa.